Bom dia. Eu ia passando direto, ó. É boa manhã. É boa manhã mesmo. Bom dia. Paz e graça a todos. Vamos abrir em João capítulo 4. João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 1. Leiamos. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim? Eu sou uma mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tu tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e também assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tem marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse agora que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Vamos agora para o versículo 31. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou
e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome por mais um dia aqui na Tua presença. Nós te engrandecemos porque Tu és maravilhoso. Tu tens nos dado, Deus, a oportunidade de te cultuar, de louvar o Teu nome. Tu tens nos dado, Deus, o ar nos pulmões para cantar louvores a Ti e estarmos aqui, Deus, bendizendo e Te exaltando. Obrigado por essa manhã. Nos abençoa, Deus, para que hoje nós venhamos ouvir a Tua palavra e que nós possamos nos edificar cada vez mais com cada texto lido, com cada história aqui contada, e que nós possamos sair com o nosso coração cheio de Ti, Pai. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, o microfone está só gritando. Jesus é a fonte de água viva. Amém? Aqui, Jesus chega num lugar que ele não era bem recebido. Jesus chega num lugar onde as pessoas que moram ali não se davam com as pessoas da mesma etnia, raça de Jesus, né? Eles eram samaritanos e Jesus era um judeu. Jesus estava, ele, um homem, conversando com uma mulher. E ali havia vários paradigmas. E aí a gente vê toda uma história de Jesus conversando com aquela mulher. E ele mostra nada mais, nada menos que uma água que não para de saciar a sede. Uma água que vai sempre continuar eternamente saciando a sede do coração de quem beber. E aquela mulher, ela fica muito curiosa para saber que água é essa. E aí a gente começa a analisar como a gente tem alimentado e saciado a sede da nossa alma. Onde nós temos procurado saciar a sede da nossa alma. Aquela mulher, ela tinha acordado de manhã, tinha feito seus afazeres ali, e como um dia normal, ela tinha pegado ali o seu jarro e tinha ido até o poço de Jacó, que era um poço que Jacó tinha feito para José, e que aquele poço era tido como uma fonte muito importante para eles, porque ali sempre tinha água para tirar, né? E ela, corriqueiramente, vai lá tirar a água. Mas aí ela se depara com um homem que pede água a ela. Ela fica meio receosa, né? Porque do nada um homem está pedindo água para ela, mas mesmo assim, dali eles iniciam uma conversa. E o que ela ia fazer era simplesmente ir atrás daquilo que mataria a sede dela durante o dia, né? Ajudaria ela a cozinhar e seria uma água normal, como todo dia. Mas ela não imaginava que ali iria ser apresentado a ela uma água que nunca mais
traria sede para quem bebesse. E aí a gente se pergunta, aonde nós temos procurado uma água para saciar a nossa sede? Será que a gente tem procurado saciar a nossa sede na internet? Será que nós temos procurado saciar a nossa sede no trabalho, na escola, nos amigos? Será que a gente tem procurado saciar a nossa sede com a política? Será que nós temos procurado saciar a nossa sede na nossa família, no nosso bem-estar? Aonde a gente tem procurado saciar a nossa sede? E é como se Deus estivesse o tempo todo dizendo: quem beber dessa água ainda vai ter sede. Quando a gente procura beber e saciar a nossa sede nas coisas do mundo, é como se Deus estivesse falando a mesma coisa que Jesus falou para a mulher: não, quem beber dessa água aí ainda vai ter sede. E aí a gente vê que se basear nas coisas do mundo e ir atrás de saciar nossa sede nas coisas do mundo, vai só dar mais sede e nunca vai saciar a nossa sede espiritual. E aí Jesus mostra para aquela mulher essa água que nós vamos ver hoje. E o verdadeiro alimento, descanso e refresco para a nossa alma vem apenas de uma fonte. E hoje nós vamos ver sobre essa fonte, sobre esse Jesus que ele se disse ser uma fonte de água viva. E é olhando para isso que a gente vai ver aqui 3 características sobre essa fonte, sobre essa água viva. Primeiro, nós vamos ver sobre a água que é essencial para viver. Aquela mulher, ela buscava uma água para sobreviver. Todos nós sabemos que ninguém vive sem beber água. Eu acredito que todo mundo aqui já bebeu água hoje, né? Então, a água, ela é extremamente importante para a vida. O homem consegue passar alguns dias sem beber água, mas ele não consegue passar o resto da vida sem beber água. Ele morre de sede. E o menor ser que existe no planeta, chamado bactéria, que todo mundo conhece, ele precisa de água também para viver. Se até uma bactéria, né, que é o menor ser do mundo, um ser vivo, né, falando, que é o menor ser vivo do mundo, precisa de água, por que não nós vamos precisar também, né? E aí, a gente sabe que, para sobrevivermos, precisamos dessa água. Da mesma forma que o nosso eu espiritual precisa de uma água para sobreviver. E Jesus sabia que isso era tão essencial para aquela mulher quanto a água normal, né? Aí Jesus vai, quando ela pergunta por uma água para saciar a sede física dela, Jesus apresenta para ela uma que vai saciar a sede espiritual. E aí ele mostra uma água que é essencial para a vida. A água que nós bebemos ali naquele garrafão, ela é essencial para a nossa vida. Jesus, ele apresenta uma água que é essencial para a vida e que é essencial para o espírito. E aí ele diz, né, que quem beber da água que ele der nunca mais terá sede. Então, ele mostra o quanto essa água é uma água que jorra, uma fonte que jorra a água da vida. E assim, a mulher fica ali meio perdida, né? Porque quem é esse homem aí que está mostrando uma água que sacia uma sede eterna? Eu quero dessa água. Eu quero beber dessa água. E assim, nós sabemos que para manter o corpo físico vivo, a gente precisa beber bastante água, né? Para não ficarmos doentes, para não ter pedra nos rins, né? Não ter
complicações urinárias, coisas que o nosso organismo precisa, né, para que se mantenha bem. Essa semana até tinha uma menina lá no trabalho com uma infecção. E acho que foi sexta. Ela estava até falando, eu preciso beber muita água, estou bebendo água direto. E justamente porque ela tinha tido um problema por não beber muita água. E assim como Jesus falou para aquela mulher que ela precisaria dessa água, nós precisamos também dessa água. Que é uma água que nós precisamos nos manter saciados todo dia, toda hora, para que a gente não venha ficar doentes por falta dessa água, né? E aí a gente sabe que manter o nosso espírito saciado, manter a nossa alma, vamos dizer assim, saciada, é através da oração, é através da obediência, é através de relacionamento. E nós temos aquilo que aquela mulher teve, que é exatamente o privilégio de conhecer essa água, de conhecer essa fonte e de poder saber que nós temos acesso a essa água. Nós temos acesso a poder beber dessa água que sacia a nossa sede espiritual. Nós só precisamos ter a vontade, o ímpeto, né? a coragem de parar e entender que Jesus ele deixou bem claro como nós saciamos essa sede. E Jesus é o sustento e a salvação. Nada mais do que isso. Aqui nós vemos que essa água que é essencial para a vida, que jorra da fonte Jesus, ela é essencial para a alma e é através desse Jesus que nós temos o sustento e a salvação. É muito incrível porque a água nos dá sustento. Se você passar muitos dias sem beber água, você não consegue nem ficar em pé. E Jesus, ele nos dá o sustento. A água, ela salva a nossa vida num momento de grande sede. Se um de nós um dia nos depararmos num deserto, 3 dias no deserto sem beber água, o que vai salvar a nossa vida ali é água. E assim Jesus é sustento e salvação. E aí a gente vê outra característica dessa água, dessa fonte, que lá é a água que satisfaz a nossa alma. Vamos abrir em João 7. João 7, 37. Gran Robin. João 7, 37. Leamos. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E a gente acabou de louvar, né, sobre isso, sobre ver aquela fonte e pedir que flua do nosso interior rios de água viva. E aí, Jesus, falando para aquela mulher, ela apresenta uma água que satisfaz a nossa alma. Jesus é a fonte de água viva que nunca se esgota. Quando buscamos saciar nossa sede em Jesus, nunca mais temos sede. Há uma grande sede espiritual no mundo hoje. Muita gente está procurando incessantemente uma fonte de refrigério que lhe sacie a ânsia de significado e direção de vida. Implora um gole fresco de compreensão e conhecimento que lhe sacia a alma ressequida.
O espírito dessas pessoas clama por paz e calma, que lhes acalente e alegre o coração sofrido. Jesus, ele não só mostra que aquela água é para salvar a nossa vida, como ele mostra que ela salva a nossa alma, né? Hoje a gente vê tanta coisa que nos distrai no mundo. É tão fácil a gente ficar distraído, né? É tão fácil a gente passar 2 horas no Instagram, no Facebook, sem nem perceber. E é tão difícil permanecer 1h30, às vezes, num lugar como esse. Às vezes nós não percebemos o quanto o mundo tem sido nosso copo de água. Às vezes nós não percebemos o quanto nós temos deixado vazio aquele copo que a gente quer encher com a fonte que jorra de Jesus. E aí a gente só quer saber de encher o copo que sacia aqui nossa sede rápida, né? Aquela sede que vai trazer para a gente uma alegria momentânea, vai trazer um refrigério ali que vai durar algumas horas. A gente está preferindo mais beber dessa água que a gente vai ter sede do que beber da água que a gente não vai ter sede. E aí, eu pensando, eu vi que o refrigerante é uma bela analogia para a gente fazer para as coisas que o mundo traz para a gente, né? E a gente sabe que refrigerante faz mal, né? Eu gosto de refrigerante que só. Eu descobri o Guaraná Jesus, eu só quero beber o Guaraná Jesus, que é aquele guaranazinho cor-de-rosa. Só que mesmo tendo o nome Jesus ali, ele sacia a sede só um pouquinho, que aí depois tem que beber muita água. Porque o guaranazinho bom, doce, mas tem lá o símbolozinho da Coca-Cola, né? Que a Coca-Cola comprou. E aí, é bom? É docinho, né? É um refrigerante agradável. Não chega a ser o São Geraldo, né? Mas é um refrigerante muito bom. E muita gente aqui gosta de refri, de Coca-Cola, né? Que é aquele clássico, né? Só que tomar refrigerante faz mal para a saúde. Minha barriga que o diga aqui. E não só porque contém muito açúcar, mas porque contém componentes que enfraquecem todos os órgãos do corpo. Aí eu vou ler aqui uma listinha, ó. Rápido. 5 coisas que o refrigerante faz na nossa vida. No caso, no nosso corpo, né? Refrigerante causa diabetes e aumento de peso. Uma lata de refrigerante contém cerca de 10 colheres de sopa de açúcar, o que aumenta bastante níveis de açúcar no sangue e diminui a ação da insulina no organismo. 2. O refrigerante enfraquece os ossos e os dentes, por conta da elevada quantidade de ácido fosfórico que impede o corpo de absorver o cálcio necessário para fortalecer os ossos. 3. Causa pedra nos rins. Devido à acidez, o corpo precisa usar o cálcio que seria utilizado nos ossos para facilitar a digestão e equilibrar o pH. 4. Aumenta a pressão arterial. Os refrigerantes podem levar a um aumento gradual da pressão arterial, especialmente devido às suas elevadas quantidades de sódio e de cafeína. E 5. O refrigerante causa câncer do sistema digestivo. Então, se o cara é viciado em refrigerante, ele possivelmente tenha esse quadro clínico aqui bem direitinho. Além das substâncias químicas potencialmente cancerígenas do refrigerante, como aspartame, essas bebidas contêm um pH muito ácido, semelhante ao do vinagre, que é disfarçado pela elevada quantidade de açúcar. Então, beber refrigerante é beber vinagre com açúcar. E aí, olha como isso é
degradante para o nosso corpo, né? Olha como isso faz mal ao nosso corpo, como isso mata o nosso corpo. Eu sei que todo mundo aqui bebe refrigerante. Um ou outro não bebe. O Robinho eu acho que não está nem bebendo. Mas todo mundo aqui já bebeu. E sabe que aquilo gera em nós ali um momento de prazer. Às vezes a gente está com calor e bebe um refrigerante gelado, vixe, é a melhor sensação, né? Às vezes a gente está comendo ali um churrasquinho, uma coisa mais salgada, e quando a gente bebe o refrigerante, que dá aquela limpada assim na boca, ai meu Deus, tá bom, tanto sal. Só que o refrigerante mata. Ele não mata só a sede e o calor, mas ele mata o corpo. E assim como o refrigerante, pegando aqui esse exemplo, a nossa vida também tem um refrigerante. Quando a gente escolhe beber daquele copo que só nos faz mal, quando a gente prefere beber daquilo que nos vai trazer uma vida errada, daquilo que vai fazer da nossa vida uma maldade, daquilo que vai trazer para nós momentos de instantâneo prazer, mas que a gente sabe que vai estar matando o nosso corpo. Então, o refrigerante é uma bela analogia para isso. Porque mesmo que você passe um mês bebendo refrigerante, você não vai ter câncer, não. Vai ser algo gradual. Vai ser uma coisa que você vai fazendo dia a dia. Há alguns anos, o médico diz, você está com câncer no sistema digestivo. E aí você liga, é o refrigerante. Do mesmo jeito é o pecado. Da mesma forma, é aquilo que nós escolhemos beber, ao invés de beber aquele copo com a fonte que jorra de Jesus. E aí as coisas desse mundo podem preencher a nossa sede física, assim como o refrigerante preenche a nossa sede instantânea. Mas vai deixar um vazio no final. Beber desse refrigerante espiritual vai deixar sempre um vazio, porque não vai saciar a nossa sede. Um drogado, ele chega a um nível extremo, porque o vício vai puxando um pouco mais dele a cada dia, principalmente se for crack. Né? Ele inicia, usa uma vezinha, na próxima ele já quer de novo, heroína do mesmo jeito, e aí assim vai puxando um pouquinho mais, até que, quando você olha para uma pessoa que usa crack, você acha que é um esqueleto ambulante. E a pessoa faz qualquer coisa para ter de novo segundos de prazer que a droga traz. Da mesma forma, é o vazio que o pecado deixa quando a gente escolhe o pecado. Quando a gente escolhe beber de uma água que não vem de Jesus. E isso é tão claro na nossa frente, né? O mundo hoje está tão fácil da gente ser distraído e tirar a nossa atenção das coisas de Jesus, que fica difícil, fica complicado. É muito fácil hoje os jovens estarem no TikTok, vendo dancinha de TikTok, dancinha que, pelo amor de Deus, era para ser proibido. Né? Hoje em dia, tem gente que, se sentir meia dor de cabeça, não vem para o culto. Prefere ficar em casa, prefere fazer qualquer outra coisa. Às vezes, não vou não, que eu estou com dor de cabeça. Aí, com 5 minutos, está limpando a casa. E aí, escolheu qual copo? Né? A água viva que vem dessa fonte vai satisfazer o nosso desejo e a nossa sede completamente. Jesus, ele não deixa que a gente passe privações dessa forma. Se ele disse que vai ter uma água que vai saciar a sede eterna, vai ter, né?
E aí Jesus, ele soube fazer naquela hora. Jesus é Jesus, né? Ele sabe todas as coisas. E aí ele sabia que, naquele momento, quando ele parou naquele poço, iria vir alguém que iria precisar daquele poço. Jesus estava com sede, e aí aparece a mulher, e ele vê que ela tinha uma necessidade de água. E ele apresenta a água viva. Ela precisava de algo que o mundo não estava dando. Ela precisava de uma coisa que Jesus, aqui no versículo, voltando aqui para o capítulo 4, no versículo 16, Jesus, ele diz, vai lá e chama o teu marido e vem aqui. Porque Jesus sabia das condições dela. Possivelmente ela fosse uma mulher que já tivesse sido viúva 5 vezes. Possivelmente. E ela estava com um homem que não era ainda seu marido. Ou então, possivelmente, ela fosse uma mulher que estivesse procurando uma felicidade em algum casamento que até ali ela não tinha encontrado. E isso, até para uma mulher samaritana, era de total vergonha. E aí Jesus toca lá na ferida dela, né? Vai lá, chama lá teu marido. E aí ela é sincera com Jesus. Ela diz, eu não tenho marido. Aí Jesus, mostrando que ele sabia todas as coisas, ele diz, o marido que tu tem hoje, o homem que tu tem hoje não é teu marido. E nem os outros 5 que tu já teve, né? Porque ele já teve 5. E aí Jesus mostra a ela que ele sabia de todas as coisas. Sabia do problema que ela estava passando, sabia do que ela precisava naquele momento, além da água. Ele sabia que aquela mulher precisava ter um encontro com Deus. Ele sabia que ela precisava conhecer Jesus. E aí ele se apresenta, no trecho que a gente não leu, ela percebe que Jesus é um profeta, porque ela vai... Como assim? Como é que esse homem sabe que eu já tive 5 maridos? Um judeu. E aí ele diz, se tu soubesse que eu sou Jesus, né? Aí ela fica, né, espantada, ela solta ali o seu jarro de água e vai lá na cidade dizer para as pessoas que ela tinha conhecido Jesus, que estava dizendo que tinha uma água que ia saciar uma sede eterna. E aí Jesus, então, ele mostra para ela que ela precisa de Jesus, que ela precisa dessa água, e mostra que ele sabe todas as coisas. Então, a gente vê o quanto Jesus ele é essencial para viver, o quanto ele satisfaz a nossa alma, e, em terceiro lugar, o quanto essa fonte, né, quando nós bebemos dessa água, nós temos vida. Aquela mulher correu e foi contar para todo mundo da cidade. E o povo da cidade veio. Veio porque tinha que conhecer aquele homem que estava no poço de Jacó ali, que eles estavam... Todo dia eles iam lá pegar água dali, porque era o poço que aparecia água. E aí tinha um homem lá dizendo que tinha uma água que sacia a sede eterna. Possivelmente muita gente foi ali em busca de uma saciedade física. Fosse em busca de um milagre, em busca de alguma coisa para a sua vida física. Mas Jesus usou aquela mulher para que ela pudesse ser uma oportunidade daquelas pessoas também conhecerem uma água que sacia a sede espiritual. Naquele dia, Jesus tinha feito uma passagem por lá, porque ele sabia, já tinha ouvido alguns fariseus falando que ele estava batizando mais gente do que João. E aí Jesus meio que dizendo, então, se eles já estão sabendo, eu vou fazer mais. Vou passar aqui em Samaria,
né? Vamos aproveitar que essa mulher aqui está precisando de alguma coisa e vamos batizar mais gente. E aí, quando Jesus oferece a água para ela, ela não pensa duas vezes em espalhar essa boa nova, né? Ela apareceu ali com questões que precisavam ser resolvidas, e aí Jesus vai lá e resolve. Ela entendeu que Jesus era quem era, e aí voltou à cidade e disse que tinha conhecido o Messias. E tudo aquilo, aquela mistura toda de sensações, deixou os discípulos preocupados. Mas Jesus, come aí alguma coisa. Jesus, a gente foi ali atrás de comida, tu tá cansado aí. Aí Jesus, espera aí que eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Vocês não entendem o que é essa comida, vocês não entendem o que é que eu estou fazendo, mas olhem para os campos como branquejam, né? E com certeza Jesus estava mostrando ali que os campos que branquejavam eram as pessoas que estavam vindo da outra cidade. Jesus tinha mostrado uma oportunidade, tinha visto uma oportunidade de levar o evangelho olhando para uma mulher, olhando para uma pessoa que necessitava de beber dessa água. E aí ele aproveita isso e, para ódio dos fariseus, Jesus vai lá e prega para uma cidade inteira. E aí, como diz no versículo 38 do capítulo 7, assim como aquela mulher, quem beber dessa água será um agente de transformação para outras pessoas. Vai ser uma pessoa que vai querer mostrar bebe aqui dessa água, porque essa água tu não vai ter sede, né? Assim como aquela mulher samaritana tornou-se uma bênção para aquela cidade, nós também, como bebendo da água de Jesus, nós podemos ser. Jesus, ele mostrou o evangelho através da água. Jesus usou uma pessoa que possivelmente tivesse esquecida, né? Quando nós entendemos que precisamos da água viva e ter essa fonte brotando dentro de nós, nós não devemos hesitar em momento algum. Nós não devemos deixar de espalhar a novidade de que nós conhecemos o Messias. Nós fomos apresentados a essa fonte que jorra a água viva. Então, através de nós, como aquela mulher foi usada, nós também podemos ser pessoas que chamam os outros para beber dessa água. Basta o encontro com Jesus para que as pessoas sejam radicalmente transformadas. Do jeito que aquela mulher foi, do mesmo jeito que ela se encontrou com Jesus e ali ela foi mudada, basta que a gente apresente esse Jesus para que pessoas sejam transformadas. Quando ele oferece a água viva e nós entendemos, nos rendemos ao seu chamado, nós chegamos a um outro nível de entrega. E é aí que nós vemos que a nossa vida mudou. Nós vemos que essa água que jorra da fonte Jesus mudou a nossa vida. E aí a gente entende que pregar o evangelho é dar de beber com essa água chamada Jesus. Porque a gente fala muito, né? Ah, Jesus é a fonte de água viva. Jesus é a água da vida. Mas o que seria água, né? O que seria beber dessa água? A água viva são, como dita, as palavras da vida eterna, a mensagem da salvação, as verdades sobre Deus e seu reino, as doutrinas do Evangelho. Onde há profetas de Deus, aí haverão rios de água viva, fontes repletas de verdades eternas e mananciais jorrando a dádiva da vida. Então, a água da vida é isso. É a palavra de Deus sendo pregada.
A água da vida, mostrar a água da vida para alguém é pregar para alguém, é dizer para alguém o que Jesus fez na nossa vida, é dizer o que Jesus pode fazer por cada um, é mostrar um Jesus que pode saber da sua dor, da nossa dor, e curar aquela dor através da água, através de uma água que a gente encontra aqui nessa palavra. E Ele, somente Ele, é a resposta para a nossa sede. A mulher lá no poço, ela encontrou o que precisava. Ela encontrou a água que ela ia usar durante o dia e encontrou um Jesus que saciou a sua sede eterna. Ela encontrou a solução para os seus problemas e nós também podemos fazer isso. Nós seremos satisfeitos de beber a água da vida para sempre. Cada um de nós aqui conhece Jesus, amém? Cada um de nós entende o que Jesus fez na nossa vida, amém? Então, cada um de nós sabe que essa água viva que jorra de Jesus faz parte da nossa vida. Nós somos hidratados com a água que Jesus nos dá todo dia, né? Se você abre a sua Bíblia todo dia, nós bebemos dessa água de graça, né? Assim como aquela mulher ia todo dia de graça lá no poço pegar água, nós também podemos abrir a nossa Bíblia e ler palavras de vida eterna, que são como água que saciam a nossa sede espiritual. Mas cabe a cada um de nós. Cabe que cada um pare para... Peraí, eu preciso de um devocional com Deus. Eu preciso orar. Eu preciso de relacionamento com Deus. Aquela mulher, ela queria estar perto de Jesus ali, porque ele tinha o que ela precisava. E ela sabia que se afastasse, não ia ter mais aquela água. Então ela entendeu o que precisava. Direto, estar ali, do lado de Jesus. O texto não fala, mas será que ela não foi uma das pessoas que seguiram Jesus durante o seu ministério? Nós precisamos ser satisfeitos com essa água. E tudo que nós precisamos fazer é segui-lo. Ele transformará a nossa vida para sempre, assim como ele já faz. E nós sabemos que se ele ofereceu, então é 100% comprovado, né? Às vezes a gente compra uma coisa, já procura logo a marcazinha do Inmetro. Peraí, deixa eu ver se isso aqui é confiável mesmo, né? Deixa eu ver se esse microfone aqui, será que ele passou pelo crivo do Inmetro? Eu tenho que saber se ele é confiável. Assim, Jesus, qualquer coisa que ele fala, é 100% confiável. É 100% dele. Se ele ofereceu a água que jorra, água viva, então ele é aquilo. Se ele oferece a salvação, então ele dá a salvação. Ele é o único que nós podemos confiar. E nele depositar a nossa confiança. Logo seremos totalmente e permanentemente saciados da sede mais profunda da nossa alma. Então, que Jesus ele seja o copo de água que a gente escolha. Que nós possamos sempre beber dessa água que jorra da fonte chamada Jesus, assim como nós louvamos. Jesus, tu és a fonte. Que flua em nós dessa água. Eu não posso estar bebendo dessa água e dessa água ao mesmo tempo. A água que sacia a minha sede eterna, ela não vai deixar um vazio. Diferente da água que é momentânea. O mundo hoje é muito, vamos dizer assim, ele é muito injusto. Ele joga sujo. O inimigo, ele joga de uma maneira altamente suja. E ele oferece uma água límpida, mas que é como se fosse aquele refrigerante Sprite. É transparentezinho, né? A gente acha, parece água, então não vai ser ruim, não. Mas é tão ruim quanto qualquer outro refrigerante. Que a gente possa buscar cada dia mais ir a essa fonte chamada Jesus.
Porque é só nele que a gente encontra a água da vida, a água que nos dá sustento, a água que nos mantém vivo. Que nós possamos sair hoje daqui sabendo que só essa água que sacia a nossa sede. Por mais bonito e doce que seja as coisas do mundo, por mais belas que sejam as histórias e as imagens que o mundo mostra, por mais atraente que seja o chamado do mundo, que a gente possa escolher o copo de água da vida eterna. Imagine um copo que você bebe a água toda, quando olha está cheio de novo. Esse copo é Jesus. Essa água que ele diz está aqui. Que nós possamos todos os dias buscar esse Jesus, essa água que nos dá a vida eterna. Amém? Vamos ficar de pé. É interessante que Jesus, ele em nenhum momento ele forçou aquela mulher a nada, né? Nem mandar ela ir na cidade ele mandou. A única coisa que ele pediu foi que ela fosse chamar o marido dela, mas sabendo que ela não tinha um marido. Então, tudo que aquela mulher fez, ela fez por atitude dela. Jesus não mandou, ei, vá lá na cidade pregar. Não, vá lá chamar o povo. Ele incentivou, através da mudança de vida, que ela fizesse isso. Mas teve que haver uma atitude dela. Ela poderia muito bem ter só dito assim, obrigado aí. Ter continuado enchendo o jarro dela e ter saído andando. Mas ela teve a atitude de fazer outras coisas. Ela teve a atitude de chamar o povo, ela teve a atitude de, vem aqui, eu conheci o Messias, né? E da mesma forma, Jesus, ele não quer forçar a gente a nada. Ele não quer lhe forçar, puxar aqui no seu braço, no meu braço, ei, vai ali pregar ali. Ele não quer fazer isso. Ei, diz ali que eu sou Jesus. Ele espera que nós, por vontade nossa, por atitude nossa, que a gente faça isso. Que nós possamos ter essa atitude, ter essa intrepidez de ir pregar, de mostrar que a gente bebe dessa água, que parta de nós, que não seja uma obrigação. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por nos mostrar mais uma vez o quanto Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Tu és precioso na nossa vida, o quanto é importante, Deus, e nos mostra cada dia mais a importância da Tua palavra. Obrigado por nos apresentar, Jesus, essa água que jorra de Ti, que nos dá a vida, essa água que dá a vida eterna, essa água que pode transformar vidas, essa água que nunca vai deixar a gente com sede. Obrigado pelo privilégio de podermos ter isso em nossas mãos. Só nos dá, Deus, a capacidade de entender o que precisamos fazer. Nos mostra que é através da nossa atitude que nós vamos compreender que precisamos levar dessa mesma água para outras pessoas. Nós precisamos ter um relacionamento contigo para que cada dia mais estejamos hidratados com essa água. E nada mais além da Tua palavra, que sacia essa sede, que sacia aquilo que o nosso espírito e a nossa alma precisam. O tanto de problemas que nós temos, as dificuldades da vida, o tanto de tribulações e dificuldades que enfrentamos, tudo isso só é saciado, só é transformado quando nós bebemos da água que jorra de Ti. Por isso, Deus nos mostra cada dia mais maneiras
de vencer o mundo, maneiras de nos aproximar mais dessa fonte chamada Jesus. Obrigado por mais uma manhã. Nos abençoa para que hoje, com a opção que nós temos, que mais tarde a gente possa fazer uma escolha que esteja nos teus planos. Que mais tarde a gente possa, num dia como hoje, que a gente possa mostrar o que nós entendemos sobre o que é ser uma pessoa transformada. Que o Senhor possa encher o nosso coração e nos dar o alívio e o refrigério diário, para que a gente possa sobreviver nesse mundo cruel, para que a gente possa ter uma vida até o dia da tua volta. Nós almejamos isso e incansavelmente nós te louvamos e te engrandecemos por conta disso. Obrigado por tudo e principalmente por essa água que tu nos apresentou. Em nome de Jesus, que é a fonte eterna de água viva, é que hoje nós oramos, te engrandecemos, te louvamos e entregamos aqui esse culto a ti, Pai. Obrigado por tudo. Nos abençoa na nossa ida para casa. Que nós possamos ter um dia tranquilo, de paz, e faça a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.